Cuidados necessários ao participar da ceia do Senhor. A gente já viu isso na semana passada, só vamos recapitular. Para subirmos ao altar do Senhor e participarmos da ceia, precisaremos tomar algumas posições ou alguns cuidados, né? Pois é um momento no qual lembramos a Deus a aliança que temos com Ele. Por isso, Ele chama a atenção para que nos examinemos antes de cear. 1 Coríntios 11, 28. Pois se houver pendências, precisam ser resolvidas anteriormente, a fim de que não morramos, não fiquemos enfermos, nem enganados, e façamos tudo com diligência. Como a gente já viu semana passada, né? Antes de tomar a ceia, a recomendação bíblica é: examine-se o homem a si mesmo. Então, normalmente, os pastores, no momento da ceia, né, dão um tempo, um pequeno tempo ali de reflexão, né? Basicamente, naquele momento onde os obreiros, né, diácono, presbítero, enfim, estão preparando o pão e o vinho para distribuir, né, o cálice. Naquele momento ali, geralmente o Ministério do Louvor toca uma música, né? Normalmente acontece isso. E já aquele momento é um momento para você ter o seu tempo de reflexão, de autoanálise, né? Examinar realmente, pedir para o Espírito Santo sondar o seu coração. Como eu falei na aula passada, não somente a questão de pecados cometidos, mas também a questão da possibilidade de ter alguma mágoa no coração, né? De ter algum rancor, alguma diferença com algum irmão. Aquele momento é um momento de liberar perdão, caso exista essa situação, né? Para que então eu possa tomar a ceia de maneira tranquila, né? E como está escrito aqui, como está escrito na Bíblia, por causa disso, né, pelo fato de comer a ceia indignamente, né, uma pessoa que de repente não está em comunhão com a igreja, está em pecado, ou está com ódio de algum irmão, e ele resolve tomar a ceia, ele está tomando de maneira indigna. E por causa disso, a Bíblia diz que tem muitos enfermos e doentes na igreja, e até alguns que dormem, né? Há quem diga ali também, por causa do versículo bíblico que fala ali em 1 Coríntios 11, que fala também sobre não discernir o corpo, né? Então, há pastores também que explicam que um dos motivos de ter pessoas dormindo, espiritualmente falando, é o fato também da pessoa que está tomando a ceia, ela não discernir, não entender que ela faz parte de um todo. Ela faz parte de uma grande família, que não diz respeito apenas à denominação local, né? Então, nós fazemos parte de uma igreja a nível mundial, que é uma única igreja, só a Igreja de Jesus. Aconteceu recentemente uma senhora que está num grupo de oração, que eu participo. Essa senhora é lá do Nordeste, ela me pediu ajuda, né? Precisava de um recurso para comprar uma medicação. E, poxa, mas será que não podia alguém lá da cidade dela, da família dela, ou da igreja dela ajudar, né? Mas entrei em contato com ela, ela falou que não, que a família dela é ela e Deus, né? E a pessoa está meio deprimida, está numa situação difícil, com diabetes, sem poder trabalhar. Então, Deus tocou no meu coração que eu tinha que ajudar. Ela também é um membro do corpo, né? Ajudei 2 vezes a pessoa. Na verdade, ajudei 3. Depois a pessoa queria a 4ª ajuda. Aí eu disse, agora chega, né? Mas fiz a minha parte, né? Diante de Deus, eu fiz até onde a minha fé alcançava, né? Mas às vezes acontecem situações como essa e a gente pode ajudar. Claro, existem situações que às vezes é um impostor mesmo, né? Um bandido disfarçado. E se a gente identificar isso, aí você pode barrar, né? Mas naquele caso eu liguei para a pessoa e constatei, não, era alguém realmente necessitado, era alguém que estava numa situação. E se não fosse ainda, né? A Bíblia diz, dá a quem te pede. Então, bem-aventurado é dado que receber. Quem dá, nunca perde. Perde quem desperdiça a oportunidade de abençoar alguém. Agora, se a pessoa vai fazer mau uso
de uma oferta, de uma, como é que, uma esmola que a gente dá muitas vezes no semáforo, né? Aí o problema é da pessoa, né? Eu estou falando isso só para a gente se ligar que a gente faz parte de um corpo, né? Que não está ligado à denominação local. Então, às vezes, o fato de eu ter oportunidade de ajudar alguém que faz parte desse corpo, seja lá da África, seja da China, seja de qualquer lugar, e às vezes a oportunidade vem para mim, eu tenho oportunidade e eu não faço, isso é um indício que eu não estou discernindo o corpo que eu faço parte, né? E isso pode ser interpretado por Deus como uma falha da minha parte, né? É a velha história da parábola do bom samaritano, né? O sacerdote passou por aquela pessoa machucada, passou de largo. O levita também olhou e passou de largo. E aí Jesus no final ele pergunta quem foi o próximo daquela pessoa ferida, né? Aí Jesus diz aquele que ajudou, aquele que foi lá, colocou o azeite, colocou o vinho, né? Colocou na cavalgadura, levou ele para ser tratado. Esse daí foi o próximo. Aí Jesus diz, então agora vai e faz o mesmo. Então, o próximo pode ser alguém que está bem próximo de mim, começar pela minha esposa, pelos meus filhos, é aquele que está mais próximo, mas o próximo pode ser alguém também que é pertencente ao corpo de Cristo, em algum lugar do planeta, que eu tive acesso à informação, eu poderia ajudar de alguma forma e eu me tirei meu corpo de fora. Fiz igual o sacerdote ou igual o levita. Esse problema não é meu, né? Deixa para outro resolver. Então isso pode ser interpretado por Deus por alguém que não está discernindo o corpo que pertence e está deixando de fazer o bem. A Bíblia diz que aquele que sabe o bem que tem que fazer e não faz, comete pecado. Então a gente não peca só quando a gente erra, a gente peca também quando a gente se abstém de fazer o bem. Então isso também é importante considerar no momento de análise, né, de se examinar para se tornar apto para ser. Ok? Tá dando para entender? Vamos lá. Depois que fizermos esse exame, comeremos e beberemos. É diferente daqueles que pregam, né? Quem estiver em pecado não pode tomar a ceia. A passagem de 1 Coríntios 11, 28 diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então a Bíblia não está dizendo que não é para comer. A Bíblia só está dizendo que tem que examinar antes, que é importante examinar, né? Claro que, acho que eu falei na aula passada, uma pessoa que tem uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, ela está ligada no Espírito Santo 24 horas por dia, ela ora em todo o tempo, ela anda com Deus. Então ela sabe se ela precisa ou não precisa fazer isso. Se eu estou de bem com a vida, estou de bem com Deus, eu chego no culto de ceia, eu já chego bem. Então não necessariamente que eu tenho que fazer uma análise, eu já estou bem. Agora, se eu sentir que eu preciso fazer, porque de repente faz um tempinho que eu não faço, aí é uma coisa muito individual, né? É particular. Mas a orientação é se examinar, por quê? Porque pode acontecer, de repente você cometeu um erro e como você está com a vida muito agitada, você nem se tocou que cometeu aquele erro. Aí naquele momento que tu para, respira fundo, conta até 12, pede Espírito Santo de Deus, sonda o meu coração. Deus fala. Às vezes ele lembra coisas que a gente nem lembrava, nem imaginava. Meu Deus, mas isso daqui, como é que eu fui? Como é que eu cometi esse gafe, meu Jesus dos crentes, né? Às vezes acontece, né? A gente nem se toca. Um deslizezinho, né? E aí a gente podendo confessar o erro, pedir perdão, a gente toma a ceia mais leve, tranquilo. Então, um exame é a checagem dos pecados que existem na nossa vida, para pedirmos perdão e depois cearmos. Por não fazerem tal exame,
Alguns ficam enfermos e até morrem, afirma o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 11:30. Todas as vezes que se toma a ceia do Senhor, mexe-se no mundo espiritual. E para isso, precisamos estar espiritualmente bem. Examinemo-nos, pois, e comamos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Isso é uma forma de humilhar o diabo. Quando a gente confessa o pecado e deixa, né? A gente elimina toda e qualquer possibilidade do diabo ter qualquer tipo de acesso à nossa vida, né? A receita para vencer o diabo está lá escrito no livro de Tiago, né? Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Muitas vezes as pessoas tentam resistir o diabo e acabam apanhando do diabo porque ela não se sujeita a Deus. Ela não tem a vida em dia com Deus. Aí ela vai tentar resistir o diabo, ela apanha do diabo. Agora, se eu confesso o meu pecado, estou em dia com Deus, me sujeito a Deus, o diabo vai ficar no chinelo. Não vai poder fazer nada contra mim. Quando um homem segura o cálice e o pão em suas mãos, o diabo se apavora, porque quando o homem se arrepende, confessa os seus pecados ao comer e beber, confirma a aliança que tem com o Messias. A chamada hoje é: examinem as suas vidas e comam. Quer celebrar a ceia de novo, né? Já celebraram domingo, né? Então, amados, só deixar claro aqui que a vontade de Deus é que a gente participe da ceia. A ceia não foi instituída para não tomar. Ela foi instituída para a gente tomar, para participar. Ceia fala de comunhão, de união, de aliança. Então, Deus quer que a igreja viva em união. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Então, a ceia é um momento de comunhão, um momento de restauração. Eu sempre amei, né? Como eu sou da área do louvor, né? Eu sempre amei tocar aquela música em cultos de ceia. Muitas vezes nós tocávamos aquela música, né? Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo. Ou senão aquela outra: recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado. Aí a letra da música diz: somos corpo. Alguém sabe cantar? E assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Essa letra da música aí é forte, né? E tem uma outra música ainda do Daniel, acho que é Daniel Alves, que é mais forte ainda. Que é mais forte ainda, fala sobre perdão, né? Porque a ceia é um momento que fala de comunhão, né? E o diabo, queridos, ele trabalha pesado para destruir a comunhão. Ele trabalha pesado. Isso é no casamento, é entre pai e filho, é com os funcionários na fábrica, é na igreja, é na célula. Nós temos que estar vigiando o tempo todo, que o diabo está sempre tentando derrubar a união. Porque se ele conseguir destruir a união, ele consegue acabar com tudo, né? Se o diabo conseguir criar uma divisão, ele acaba com tudo. Porque a Bíblia diz: como andarão dois juntos se não estiverem de acordo, né? Então, quando entra a divisão, o diabo começou a reinar no pedaço, né? Então, Deus é o Deus da união, o diabo é o diabo da divisão. Então, a ceia, se ela for tomada realmente dignamente, é um pontapé na cabeça do diabo, né? Que é mais uma etapa, é mais um dia que eu estou pisando na cabeça do diabo. Ó, diabo, baixa a tua bolinha, fica quietinho, porque eu estou bem com Deus, eu estou bem com meus irmãos. Pode que tenha alguém que não vai com a minha cara ou que não gosta de mim por algum motivo, mas aí essa pessoa vai tratar com Deus, porque eu diante de Deus, eu estou em paz, né? Porque sempre tem aquele que
Não sei por que que tem alguém que não vai com a nossa cara. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Comigo já, né? Uma vez um amigo meu, que até foi convidado meu, foi, como é que chama? Padrinho de casamento. Foi um dos padrinhos de casamento meu. Mas na adolescência, esse camarada que foi padrinho do meu casamento, ele disse assim, eu não vou com a tua cara. Mas eu provavelmente perseverei até virar o jogo, porque ele foi para ele ser convidado para ser padrinho do meu casamento, é porque eu consegui virar o jogo, né? Mas eu me lembro, como se fosse hoje, na adolescência, essa pessoa dizer para mim que não vai com a minha cara. E eu me lembro que eu corri atrás do prejuízo para saber por que a pessoa não ia com a minha cara. Eu não aceito isso. E consegui virar o jogo. E hoje a gente não falei mais com essa pessoa, mas a gente é amigo, assim, mas amigo, bem amigo mesmo, amigão meu. Não falou mais porque a vida, né? Eu hoje pertenço a uma igreja evangélica, ele é uma outra igreja, a gente tem algumas diferenças, né? E cada um vai por um caminho, né? Ninguém consegue se relacionar com todo mundo, né? Mas a gente tem uma amizade bem saudável. Quando eu encontro ele, então é nós que temos que tomar a iniciativa, né? De querer realmente dizer para o capeta que ele não vai conseguir o que ele quer. Sinal profético da conquista de novos territórios. Sinal profético da conquista de novos territórios. A ceia nos revigora, enche-nos do poder de Deus, toma-nos e abre o nosso entendimento. É muito mais do que comer pão e beber suco de uva. É um sinal profético que diz: saímos do Egito e entramos na terra prometida. Estamos conquistando um novo território. Todas as vezes que o povo de Deus participava da ceia, era tempo de conquistar território novo. Há uma ceia citada, só abrindo mais um parênteses bem rapidinho. Quando Josué estava para entrar na terra prometida, a Bíblia diz que Josué circuncidou, né, toda a segunda geração, porque da primeira geração, só 2 pessoas, Josué e Caleb, é que conseguiram ter acesso à terra prometida. O restante, todo o povo que entrou na terra prometida foi tudo a geração nova. Ou seja, a geração velha, a geração antiga morreu tudo no deserto. Por causa de murmuração, por causa de incredulidade, por causa de rebelião, geralmente reclamando de Moisés, que era o líder, né? Uma hora é porque a comida não estava boa, nós estamos com saudade dos pepinos do Egito, do melão do Egito, da escravidão do Egito. Aí Deus mandou maná, mas esse maná não está bom. Aí nós queremos carne. Aí Deus mandou a codorniz, mas não estava bom também. Aí Deus mandou tanta codorniz que chegou a sair pelo nariz. Tanta carne que Deus deu, chegava a sair pelo nariz. E aquele povo, aí daqui a pouco, nós queremos água. Aí se encontraram com as águas de mar, a água estava salgada, aí reclamaram porque a água estava salgada, ou seja, nunca estava bom, né? Resumindo, morreu tudo no deserto. Só ficou Josué e Caleb e a nova geração. E quando foi para entrar na terra prometida, a primeira cidade, que era a cidade de Jericó, eles pararam numa cidade chamada Gilgal, e ali Josué circuncidou, ou seja, fez aliança, né? Fez aliança, circuncidou toda a segunda geração, né, para poder entrar na terra prometida. Por quê? Porque sem aliança ninguém consegue conquistar território. Então, ou seja, sem comunhão, sem poder celebrar a ceia de uma maneira legítima, ninguém vai conquistar. Onde tem divisão, Deus não consegue abençoar. Deus abençoa onde há união. Onde há união, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Salmo 133. Agora, entrou divisão, não tem a bênção de Deus, aí trava tudo, né? Aí trava tudo, Deus para tudo, né? Então, Josué precisou circuncidar. E uma curiosidade é que a palavra Gilgal, que é o lugar onde eles estavam, significa círculo. Gilgal significa círculo, ou seja, o que é um círculo? É uma aliança, né? Então, isso ali foi um sinal, né? E eles precisaram ficar em Gilgal até sarar da enfermidade.
né? Ou seja, precisaram permanecer em união, em comunhão, juntos, né? No mesmo lugar, no caso ali na Bíblia era Gilgal, até sarar. Porque enquanto não sarasse o ferimento, né, eu já expliquei aqui no começo da aula, quem sabe como é que era feita a circuncisão, né? Se cortava o órgão genital do menino, né? E ali derramava sangue, né? Então, enquanto não sarasse o ferimento, eles não podiam entrar na terra prometida. Então, Josué foi lá, circuncidou todo mundo, eles ficaram esperando sarar. Aí quando sarou, então agora foi feita uma aliança, né, legítima, está todo mundo junto, então agora estão aptos para conquistar. Sem isso não tem como conquistar território. Tem uma palavra da apóstola Valnice Milhomens, né, que eu considero uma das maiores autoridades espirituais do Brasil e do mundo, né? Ela tem uma palavra que ela fala também, eu estava comentando aqui no começo da aula sobre o livro A Força dos Pactos com Deus, da Rebecca Brown, que é um dos livros mais incríveis que eu já li sobre o poder de uma aliança. E a apóstola Valnice Milhomens, ela também tem uma palavra dela que fala sobre o poder de uma aliança também, a força de uma aliança. Ninguém deveria conquistar território sem aliança, né? Não vai para frente. Uma empresa não vai, o casamento não vai, a célula não vai, a igreja não vai, se não tiver aliança, né? Tem que estar junto. E aliança não se faz com gente estranha, né? Aliança, se algum dia que alguém aqui, por exemplo, for montar um negócio e abrir uma sociedade, nunca faça sociedade com alguém que tem uma fé diferente da sua. Não vai dar certo. Não vai. Está escrito na Bíblia, não dá certo, né? A única guerra que Josué perdeu na Bíblia foi quando ele fez alianças com os gibeonitas, né? Josué se ferrou. Porque a aliança só se faz com quem tem a mesma fé. Jugo desigual não funciona com Deus. Então é importante ter a mesma fé, a mesma comunhão, o mesmo entendimento. Aí a coisa vai, né? Senão é perigoso, né? Aliança. Alguma dúvida? Não. O Elton tá sério hoje. É o jeito dele, tá tudo certo. Tá prestando atenção, essa que é a verdade. Então, vamos lá. Há uma ceia citada em Apocalipse 19:9. Apocalipse 19:9 fala das bodas do Cordeiro, né? É isso mesmo. As bodas do Cordeiro. O casamento que vai acontecer com a igreja, que somos nós, com Jesus lá no céu, né? O encontro que vai haver com Jesus. Nessa ceia, Jesus ministrará para uma multidão incontável, constituída por todos os homens dos dias de Adão, até os nossos. Ceia esta que inaugurará mais uma conquista territorial. Será a ceia das bodas do Cordeiro, com os salvos. Nela todas as promessas da Canaã celestial se cumprirão, confirmando o triunfo de todo aquele que perseverou na aliança. Aqui diz, né? E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me ainda, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Conclusão, a ceia do Senhor é um sinal profético entre Deus e o homem, de que Ele está entre nós e em nós, bem como uma sinalização para o retorno do Messias, de que Ele virá buscar a sua igreja. Amém?